A webcomic de One Punch Man tá de volta, e finalmente tivemos o tão aguardado confronto entre o Garoto Imperador e o Dr. Bofoy. Então fica comigo depois da vinheta pra ver o que rolou. Galera, como a webcomic ficou 10 meses sem receber capítulos novos, eu acho que é válido fazer um breve resumo do que tinha acontecido nos últimos capítulos. Mas se você quiser pular direto para a análise do capítulo 151, vai para esse tempo que está marcado aqui na tela. Bom, desde que a webcomic voltou do seu último hiato, lá no capítulo 142, começamos a ver a guerra dos heróis contra as máquinas da organização. Guerra na qual, aparentemente, todas as cidades do mundo estão sendo atacadas ao mesmo tempo por um exército de milhões de robôs de guerra. E apesar da enorme quantidade de inimigos, isso não significa que eles são fracos, pois até mesmo heróis renomados da classe A, como Lightning Max, foram derrotados de forma brutal pelos robôs da organização. E por isso, apenas os heróis de classe S estão conseguindo fazer frente ao exército de inimigos. Porém, apesar de até mesmo os heróis de classe S estarem tendo uma certa dificuldade para lutar contra os robôs da organização, estranhamente todos os neo-heróis estavam sendo capazes de derrotar as máquinas de guerra com facilidade, até mesmo os neo-heróis fracos e sem nenhuma experiência de combate. Mas então, no capítulo 150 foi revelado que o motivo dos neo-heróis estarem conseguindo vencer todos os robôs sem nem sequer se ferirem durante as lutas, era porque os robôs da organização não estavam contra-atacando os neo-heróis. Pois é, os robôs de guerra são programados para não reagirem aos neo-heróis mesmo que sejam atacados por eles. Isso porque os trajes de batalha dos neo-heróis também foram criados pela organização, e eles têm um mecanismo que os conecta diretamente com o sistema nervoso central de cada neo-herói. E através desse mecanismo, o líder da organização planeja fazer uma espécie de lavagem cerebral em todos os neo-heróis para torná-los seus escravos. Ou seja, galera, com exceção do Axel, que modificou seu traje de batalha antes da luta começar, e talvez do Suiryu e do Cavaleiro Sem Licença, que pode ser que também tenham modificado seus trajes, todos os outros neo-heróis estão condenados a sofrerem uma lavagem cerebral e se tornarem escravos da organização. Enfim, que no começo do capítulo 150 vimos o plano da organização sendo colocado em prática, quando os neo-heróis foram aos poucos sendo controlados pelos seus próprios trajes de combate. E galera, outra coisa que também vale lembrar é que o Genos está completamente enfurecido desde que as máquinas da organização mataram o Dr. Kusseno. E como o Genos foi convencido pelo Drive Knight de que quem está controlando o exército de máquinas da organização é o Dr. Bofoy, o discípulo do Saitama está indo em todos os laboratórios do criador do Metal Knight para tentar eliminar ele de uma vez por todas. Sendo que o Genos recebeu do Drive Knight o endereço de 3 laboratórios secretos do Bofoy, e o Genos já destruiu 2 deles e agora está indo em direção ao terceiro. Ou seja, a qualquer momento o Genos vai chegar no laboratório onde o Dr. Bofoy está. E aliás, vale lembrar que no segundo laboratório do Dr. Bofoy, o Genos encontrou ninguém menos do que o Lord Boros, que estava sendo usado como cobaia para se tornar uma nova arma do Bofoy. E por fim, também vale lembrar que o Blue já há muitos capítulos estava procurando Saitama. Isso porque o filho do Blast tem intenção de propor ao Careca uma aliança temporária entre a Associação de Heróis e os Neo Heroes. Afinal, como o Blue não consegue entrar em contato diretamente com os diretores da associação, ele teve a brilhante ideia de procurar o Saitama. Afinal, ele está convencido de que o Careca é um dos heróis mais influentes da associação. Isso porque ele pensa que, assim como a Tatsumaki e o King, o Saitama é uma arma secreta da Associação de Heróis. E os diretores recorrem a ele quando querem eliminar alguma ameaça de alto nível sem que ninguém fique sabendo, uma vez que o Saitama age de forma discreta e sem chamar a atenção. O que ele nem sonha é que o Saitama é considerado um farsante pelos diretores da associação, já que aos olhos deles, o Saitama apenas rouba os créditos de outros heróis mais fortes do que ele. Ou seja, o plano do Blue de unir a associação de heróis com a Neo Heroes usando a influência do Saitama tem aproximadamente 0% de chance de dar certo. Mas enfim, que no final do capítulo 150, o filho do Blast finalmente achou o Careca, após ter seguido um rastro de máquinas destruídas que se espalhava por várias cidades. Porém, o Blue acidentalmente entrou no caminho do Saitama enquanto o Careca estava lutando contra as máquinas da organização. E por isso o Blue levou um esbarrão do Saitama, que por muito pouco não acabou em tragédia. E com isso, finalmente chegamos no capítulo 151.
E então vemos que graças a ter esbarrado com o Saitama, o traje do Blue foi destruído justamente no exato momento em que todos os Neo-Heróis estavam sofrendo lavagem cerebral graças aos seus trajes de batalha. Ou seja, o Blue escapou de ser controlado pela organização graças ao Saitama, porém nenhum dos dois sabe disso. Enfim, que o Saitama pede desculpas ao Blue por ter atropelado ele, mas o Blue explica que o que aconteceu foi um acidente, então não é culpa de ninguém. E apesar do traje de batalha dele ter sido destruído, ele não se feriu. E ao ouvir isso, Saitama então diz que é bom saber, e depois ele vira as costas e se prepara para ir embora. Porém o Blue pede para ele esperar, e depois fala que dada a situação terrível que o mundo está nesse momento, ele e o Saitama deveriam unir forças. Afinal, quando há algum inimigo forte para ser derrotado, dois heróis lutando juntos são mais eficazes do que apenas um. No entanto, Saitama apenas responde ao Blue perguntando onde está o tal inimigo forte do qual ele falou. Pois é, aparentemente para o Saitama, alguns milhões de robôs assassinos de nível demônio não são nem sequer dignos de serem chamados de fortes. E até o Blue fica perplexo com a resposta do Saitama, afinal ele ficou exausto de tanto lutar contra os robôs da organização. Mas apesar disso, ele dá uma disfarçada e diz que talvez apareça algum inimigo forte em algum momento. E por isso seria bom se ele e o Saitama ficassem juntos. E depois o Blue acrescenta que apesar de ter perdido seu traje de batalha, ele ainda é capaz de continuar lutando. Porém o Saitama simplesmente ignorou tudo o que o Blue disse, com exceção da parte que ele falou do traje de batalha dele ter sido destruído. E por isso Saitama pede desculpas mais uma vez por ter batido no Blue, e depois começa a se afastar enquanto fala que o Blue deveria fugir dali, pois vai ser perigoso caso eles acabem se trombando mais uma vez. E galera, nesse momento o Blue começa a entrar em desespero, pois ele vê que é mais difícil de falar com o Saitama do que ele pensava. E por isso ele começa a gritar, dizendo que ele também quer fazer algo de útil para ajudar na luta. Porém o Saitama simplesmente mete um foda-se e vai embora sem dar moral nenhuma pro filho do Blast. Mas galera, o Saitama até que tem razão de não querer que o Blue siga ele. Afinal, o ritmo de luta do Saitama é infinitamente mais intenso do que o ritmo do Blue, pois enquanto luta o careca literalmente destrói centenas ou talvez até mesmo milhares de robôs por segundo. E mesmo que o Blue seja forte e tenha boas intenções, ele com certeza vai atrapalhar se ficar perseguindo o Saitama. Enfim, na cena seguinte vemos outra cidade onde um monstro parecido com um escorpião está atacando junto das máquinas. E lembrando que existem vários monstros que estão sendo controlados remotamente pelo líder da organização, através de microchips que foram implantados em seus cérebros. E esse escorpião gigante certamente é um desses monstros. E vemos ele dar várias ferroadas no Deus Porco, que fica com vários furos pelo corpo. Porém, como vemos em seguida, o porcão avisa um grupo de neo-heróis que estava por perto que ele é imune a todo tipo de veneno. Então os neo-heróis deveriam recuar e deixar esse monstro escorpião para ele. E depois de dizer isso, o porco simplesmente começa a comer o rabo do monstro escorpião. No bom sentido, claro. No entanto, ele acaba sendo interrompido quando dois lasers simplesmente atravessam o seu corpo. Lasers esses que foram disparados por dois robôs da organização. Mas surpreendentemente, esses ferimentos nem sequer incomodaram o Deus Porco, que apenas ficou um pouco chateado por terem interrompido a refeição dele. E além disso, a gente vê que o porcão já tá de saco cheio de ter que lutar contra as máquinas da organização. Afinal, a única técnica de combate que ele conhece é basicamente comer seus inimigos. E apesar de ele não ter problemas em comer monstros, por mais nojentos que sejam, ele não é muito fã de comer máquinas. Afinal, de acordo com as palavras do próprio porco, ele já tá enjoado do gosto de ferro. Enfim, que na sequência o que sobrou do monstro escorpião volta a atacar o Deus Porco, dessa vez usando suas pinças, ao mesmo tempo em que os robôs voltam a disparar seus lasers contra o herói balofo. E apesar da webcomic não mostrar claramente o que aconteceu com os dois robôs, no quadro seguinte fica implícito que o Deus Porco simplesmente engoliu os dois inteiros. E logo depois despedaçou o monstro escorpião e voltou a comer o que sobrou do rabo dele. No bom sentido. Porém, o que o Deus Porco não esperava era que os 3 neo-heróis que ele estava protegendo começassem a atacar ele de repente. Pois é, enquanto o Deus Porco comia o rabo do monstro escorpião, no bom sentido, os neo-heróis foram dominados pelos seus trajes de batalha e se tornaram escravos da organização. E nesse momento o Deus Porco finalmente se deu conta de que tinha algo errado. E então ele fala que desde o começo ele tinha achado suspeito o fato de nem os robôs de guerra e nem os monstros estarem atacando os neo-heróis.
Mas agora que os próprios Neo-Heróis começaram a atacar o Deus Porco, ele finalmente ligou os pontos e se deu conta de que quem quer que esteja controlando os robôs e os monstros também está controlando os Neo-Heróis. E por fim, o Deus Porco fica se lamentando, pois os 3 Neo-Heróis que estão atacando ele são muito fortes, porém ele não vai poder comer os 3. O que ao meu ver é um indício de que até o fim desse arco, o One vai reverter essa lavagem cerebral que os Neo-Heróis sofreram. Mas sinceramente eu espero estar enganado, afinal a morte dos Neo-Heróis daria muito peso pro próximo arco da história. Mas enfim galera, na cena seguinte vemos o Silver Fang, ou melhor, o Mestre Bang. Afinal já faz um tempo que ele se aposentou do seu trabalho como herói da classe S, e junto dele está o Charanco. E bom, vemos que os dois estavam escondidos observando enquanto os Neo-Heróis subitamente começaram a marchar todos juntos indo em uma mesma direção. E o Mestre Bang percebe que isso é algo extremamente suspeito, e por isso ele pergunta ao Charanco se ele também percebeu que os ventos começaram a mudar, referindo-se à mudança súbita no comportamento dos Neo-Heróis. Mas então o Charanco, pagando de bonzão, diz que ele já havia percebido isso, pois de repente o vento ficou levemente mais frio. E após ver que seu discípulo tem a mesma inteligência que uma porta, o Mestre Bang sugere que o Charanco volte ao dojo antes que o vento frio deixe ele com um resfriado. Sugestão essa que o Charanco acata imediatamente. E logo após o discípulo inútil do Bang sair do campo de batalha, o velho mestre volta a se concentrar no exército de Neo-Heróis. E é interessante que o Bang claramente está preocupado com a força dos Neo-Heróis. Afinal, apesar de ser extremamente forte, o Mestre Bang já tem uma idade avançada. E eu acho que essa fala dele pode significar que ele pretende buscar ajuda para lutar contra esses Neo-Heróis. E existem duas possibilidades, ou ele pode ir atrás do seu irmão, o Mestre Bomb, ou senão ele pode buscar a ajuda do Garou, que agora virou CLT e está trabalhando numa construção. E eu realmente espero que o Bang vá procurar pelo Garou, afinal seria muito legal ver mestre e discípulo lutando lado a lado pela primeira vez. E também seria a oportunidade perfeita para o Mestre Bang passar o bastão de vez pro Garou, motivando-o a se tornar um herói em seu lugar. Mas enfim galera, na sequência a webcomic mostra o laboratório do Bofoi. E lembrando que desde o capítulo 148, o Garoto Imperador está junto dele no laboratório. Isso porque quando o Garoto Imperador estudou a carcaça de um dos robôs da organização, ele conseguiu identificar um sinal que é específico das armas criadas pelo Bofoi. E por isso agora o jovem Neo-Líder quer saber qual é o envolvimento do Dr. Bofoi com as máquinas da organização. Lembrando que ele revelou que tem 3 teorias. A primeira é de que o Bofoi é inocente e está sendo falsamente incriminado por alguém. Afinal, o Bofoi não é nenhum amador e ele não deixaria sinais em seus robôs que tornassem possível rastreá-lo. E de acordo com essa primeira teoria, a tecnologia do Bofoi teria sido roubada por alguém da Neo Heroes, já que os trajes de batalha dos Neo-Heróis são baseados num protótipo que o Dr. Bofoi desenvolveu alguns anos atrás. Já a segunda teoria do Garoto Imperador é de que o Dr. Bofoi ou está no controle do exército de máquinas, ou senão ele simplesmente cedeu suas armas para alguém da Neo Heroes. Enquanto a terceira teoria do garoto é que o Bofoi abandonou sua humanidade em algum momento, ou seja, o doutor se transformou em um ciborgue, pois essa é a única forma de controlar os robôs da série Deus Máquina. Ou seja galera, de forma bem resumida, teoria 1, o Bofoi ainda é um herói. E foi alguém da Neo Heroes, provavelmente o Sr. Fuse, quem roubou as tecnologias do Bofoi e está controlando os robôs de guerra, os monstros ciborgues e os trajes de combate. E além disso, o verdadeiro vilão é um ciborgue super inteligente que controla os robôs da série Deus Máquina. E que pode ser o próprio Sr. Fuse, ou o Drive Knight, ou o Dr. Kusseno, ou o Lord Boros. Afinal, vale lembrar que quando o Genos encontrou o corpo do Lord Boros no segundo laboratório do Bofoi, ele percebeu que não havia nenhuma atividade cerebral no corpo dele. Então é possível que o cérebro do Boros tenha sido removido pelo Bofoi para ser estudado, mas de alguma forma ele se regenerou bastante para assumir o controle de todos os sistemas do laboratório do Bofoi. Enfim, teoria 2, o Bofoi está agindo por motivos desconhecidos. E é o Bofoi quem está controlando, ou pelo menos controlou em algum momento, os robôs de guerra, os monstros ciborgues e os trajes de combate. Ou senão ele deixou alguém da Neo Heroes no controle propositalmente por motivos desconhecidos. E da mesma forma que na teoria 1, o verdadeiro vilão é um ciborgue super inteligente que está controlando os robôs da série Deus Máquina. E pode ser o Sr. Fuse, o Drive Knight, o Dr. Kusseno ou o Lord Boros. Já de acordo com a teoria 3, o Bofoi é o verdadeiro vilão.
pois ele se transformou em um ciborgue super inteligente que está controlando tanto os robôs de guerra quanto os monstros ciborgues, os trajes de combate e também os robôs da série Deus Máquina. No fim não ficou tão resumido assim, mas espero que tenha ficado claro pelo menos. Enfim, antes que vocês fiquem malucos, bora voltar para o capítulo 150. Vemos que o Garoto Imperador está decidido a pressionar o Dr. Bofoy até que ele revele toda a verdade. Porém, o velho cientista é mais cabeça dura do que o garoto pensava, e ele se nega a dar qualquer informação que responda às dúvidas do jovem herói. Ele apenas fala que ele ainda é a mesma pessoa que o Garoto Imperador conheceu no passado, pois ele segue fazendo tudo o que faz em nome da justiça. E é justamente por ele agir em nome da justiça que ele não pode confiar no jovem Neo-Líder. Ou seja, até agora a teoria 1 é a mais forte, pois tudo indica que o Bofoy é apenas um velho teimoso que não confia no Garoto Imperador. E essa teimosia do Bofoy irrita o jovem Neo-Líder, que começa a exigir que o Bofoy responda se foi ele quem soltou o exército de robôs no mundo. E então o velho mais enrolador do universo fala que mesmo se ele respondesse, o garoto não iria acreditar na resposta dele. Então não adianta nada falar sobre isso. E mais uma vez ele reforça de que está agindo para manter a paz no mundo. E depois ele também diz que se o Garoto Imperador está esperando que ele responda que ele não é culpado por nada, então o garoto deveria simplesmente virar as costas e ir para casa. Pois de acordo com o Bofoy, ele não tem tempo para ficar respondendo as perguntas infindáveis do Garoto Imperador nesse momento. Ou seja, galera, agora a teoria 2 é a mais forte, pois o Bofoy deixou implícito que ele foi o responsável por soltar as máquinas no mundo, apesar de ele não ter admitido que ele mandou elas causarem destruição. Afinal, ele segue repetindo que ele age para manter a paz no mundo. Todo mundo acompanhando até aqui? Então, bora continuar. O Garoto Imperador começa a chorar de raiva pela incapacidade do Bofoy de responder a pergunta dele com um simples sim ou com um simples não. Mas depois de pensar um pouco, o garoto percebe que o Bofoy estava assistindo a toda a destruição que está sendo causada no mundo, e mesmo assim ele segue sem fazer nada. Ou seja, se o Bofoy ainda fosse um herói, ele seria incapaz de continuar assistindo o mundo ser destruído sem sequer tentar fazer algo para impedir o exército de máquinas. E depois o garoto fala que seus instintos o dizem que o Bofoy é realmente o responsável por todo o mal que está acontecendo no mundo nesse momento. E depois o jovem neo-herói começa a criticar o Bofoy, dizendo que tudo o que ele fez a vida inteira foi desenvolver armas de guerra. Ou seja, apesar de oficialmente ser um herói, o Bofoy nunca fez nada para ajudar ninguém. E depois o garoto também fala que ele está envergonhado por já ter respeitado o Bofoy no passado, pois ele não passa de um velho com mentalidade de criança, que só quer brincar com armas cada vez mais poderosas. Porém o Bofoy simplesmente respondeu que não importa o quanto o garoto tente provocá-lo, ele não vai dar nenhum tipo de recompensa para ele. Ou seja, o Bofoy não pretende responder nenhuma pergunta do Garoto Imperador. Porém, ele decide dar um alerta para o seu antigo aluno. E ele então pergunta se por acaso o Garoto Imperador sabe como seus amigos de jogo estão nesse momento. Galera, lembrando que esses amigos de jogo dos quais o Bofoy está falando são os fedelhos do cursinho que o Garoto Imperador frequenta. No caso, cursinho entre aspas, pois esse é um codinome que foi dado para as reuniões do Garoto Imperador com seus amigos gênios. Enfim, que o Bofoy avisa o Garoto Imperador que a conversa dele com seus amigos de jogo foram interceptadas. E depois o Bofoy revela que ele sabe que o garoto estava falando com os fedelhos enquanto estava a caminho do seu laboratório. E por fim o Bofoy fala que apesar do Garoto Imperador ter pedido para que a galera do cursinho ficasse de fora da luta, todos eles acabaram indo lutar contra o exército de máquinas mesmo assim. E o Garoto Imperador fica em choque com essa revelação. E para piorar, o Bofoy fala que o que aconteceu com eles é culpa do próprio Garoto Imperador, pois foi a fraqueza dele que motivou os outros membros do cursinho a agirem com o objetivo de ajudar ele de alguma forma. Porém, eles não têm o mesmo potencial do Garoto Imperador e por isso se deram mal. E por fim, o Bofoy disse que capturou todos os fedelhos do cursinho enquanto eles ainda estavam vivos, apesar deles terem tentado resistir ao Dr. Bofoy. E galera, quando o Bofoy falou isso, o Garoto Imperador ficou furioso, e ele disse que ia se vingar do Bofoy por ele ter feito outras crianças de reféns. Mas vale dizer que o Bofoy nunca falou que fez eles de reféns, ele apenas disse que os capturou após eles terem se ferido durante os combates. Então pode ser que o velho esteja tentando proteger o grupo de fedelhos. Enfim, que na sequência o Garoto Imperador puxou um botão que, de acordo com ele, vai ativar um sistema que vai impedir que o Bofoy possa se conectar com o sistema de defesa da Associação de Heróis novamente,
que de acordo com o Garoto Imperador é o maior trunfo do Bofoi. Porém, em seguida o doutor revela que o único sistema que o garoto conseguiu desativar apertando aquele botão foi o sistema que faz tocar uma música quando ele vai no banheiro. E depois de falar isso, o Bofoi também disse que o sistema de defesa da associação nunca foi uma das suas armas. E galera, eu acho que essa é a prova cabal de que o Bofoi não é um vilão, pois sabemos que o sistema de defesa da associação está funcionando normalmente, e é só graças a esse sistema que a associação ainda não foi completamente destruída. Ou seja, se o Bofoi fosse um vilão, ele apenas precisaria mandar as máquinas do sistema de defesa da associação não fazerem nada, e então o QG da associação seria destruído em questão de segundos. Porém, na sequência, a fúria do Garoto Imperador aumenta ainda mais e ele diz que vai levar o Dr. Bofoi como prisioneiro. E nesse momento, as tensões entre os dois escalam até o limite, pois pela primeira vez o Bofoi demonstra que ele vai lutar contra o Garoto Imperador caso seja necessário. E aliás, de acordo com o próprio Bofoi, ele é invencível e ninguém, nem mesmo os heróis, são capazes de detê-lo em sua luta pela justiça. E por fim ele dá uma subestimada a Master no Garoto Imperador, falando que já que ele é apenas uma criança, ele pode atacar com força total. E em seguida vemos que o Garoto Imperador realmente seguiu o conselho do Bofoi e não se segurou nem um pouco na hora de atacar. Ele soltou dezenas de mãos robóticas voadoras de dentro da sua mochila, e o Bofoi rapidamente conseguiu identificar que aquelas mãos não agem de forma automática, ou seja, o garoto está usando sua mente para controlar cada uma delas. Porém isso é uma manobra arriscada, pois com certeza exige muito do cérebro dele. Mas antes de atacar, o Garoto Imperador deu um último alerta para o seu antigo mentor, dizendo que num combate corpo a corpo, o Bofoi não tem a menor chance. No entanto, para surpresa do garoto, o Bofoi decide mostrar que por baixo do seu jaleco ele estava vestindo um poderoso traje de batalha. E apesar do garoto imediatamente conseguir identificar que esse traje é mais poderoso do que a versão que os neo-heróis estão usando, mesmo assim ele diz que o traje não é tão impressionante assim. E depois de dizer isso, o garoto finalmente parte para o ataque. Porém o Bofoi consegue com facilidade se defender de todas as mãos robóticas que o Garoto Imperador controla. E graças a isso, o Garoto Imperador percebe que o traje do doutor está agindo de forma automática. Afinal, o Bofoi é velho demais para conseguir reagir a tempo de se defender de todos os ataques. E por isso o garoto fica sem entender o porquê do Bofoi estar lutando com seu próprio corpo ao invés de usar o traje para fortalecer algum robô. Mas então ele logo conclui que o doutor está fazendo isso simplesmente porque ele ficou burro conforme os anos passaram. E em seguida o Garoto Imperador começa a atacar com cada vez mais velocidade, já que, como ele mesmo explica, o seu cérebro consegue se acostumar rápido com qualquer padrão de movimento, e dessa forma ele consegue acelerar os seus ataques até encontrar uma abertura na defesa do inimigo. Porém, no momento em que a velocidade dos ataques do Garoto Imperador conseguiram superar a velocidade dos movimentos do traje de batalha do Bofoi, ele foi surpreendido pois um poderoso campo de força surgiu para proteger o corpo do doutor. E apesar do campo de força ter sido forte o bastante para parar os ataques inicialmente, após um tempo o campo de força começou a rachar, até que por fim ele foi completamente despedaçado pela força das mãos robóticas controladas pelo Garoto Imperador. E quando isso aconteceu, o Bofoi levou uma enxurrada de golpes extremamente poderosos. E apesar do traje de batalha não ter recebido nenhum dano com esses ataques, o mesmo não pode ser dito do corpo do Bofoi, já que o pescoço dele acabou quebrando com a força dos golpes. Porém, na cena final do capítulo, o Bofoi simplesmente virou sua cabeça de volta até a posição original, ao mesmo tempo em que dizia que o Garoto Imperador se tornou muito arrogante. E assim termina o capítulo 151 da webcomic. Pois é galera, tá confirmado que o Dr. Bofoi também é um ciborgue. E isso poderia significar que a teoria do Garoto Imperador que está correta na verdade é a terceira, na qual o Bofoi é um vilão que se ciborgificou para ficar inteligente o bastante para poder controlar os robôs da série Deus Máquina. Porém eu tenho quase certeza que não é esse o caso. Afinal, se o Bofoi tivesse um cérebro tão avançado graças à ciborgificação, ele não teria sido superado pelos movimentos do Garoto Imperador, já que por mais que o garoto seja um super gênio, o grande cérebro por trás da organização com certeza é muito superior a ele. E além disso, o Garoto Imperador em momento algum disse que pretendia matar o Bofoi, ou seja, ele com certeza já sabia que o Bofoi era um ciborgue, pois caso contrário ele não teria quebrado o pescoço do velho. Enfim, nerd, por esse capítulo é isso. Se você gostou, mete um soco mortalmente sério no botão do like e se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos por aqui.
E aliás, eu tô trabalhando em vários vídeos novos, então vai ter bastante coisa no canal nas próximas semanas. É isso aí, nerd, até a próxima, valeu, fui!